Olá, pessoal, vão entrando aí que a Ana já já vai estar entrando. Olá, bom dia. Bom dia, Givaldo. Jonaldo. Vão entrando aí, pessoal. A Ana já já vai entrar também. Olá, professor Rodrigo. Tudo bom? Prazer te ter aqui. Thaís. Vão entrando aí, galera, que a Ana já já vai entrar. Deixa eu ver se ela já tá por aqui. Ah, chegou. Calma aí, Ana. Alu, Nayara. Ana, já te mandei aí o convite, vê se você recebeu. Olá, bom dia. Olá, tudo bom? Prazer. Me Pois ajeitar é. aqui, botar mais para trás. Sim. Eu também tenho que me ajeitar aqui, né? Hoje eu te falei, né? O outro celular morreu, tô me ajustando aqui também. Gente, para quem não conhece a Ana Paula, eu conheci ela há pouco tempo também. Estava comentando, inclusive, com ela antes da gente entrar, né? Acabei conhecendo a Ana aqui pelas redes sociais. A Ana Passos é advogada, tem um perfil super interessante de direito previdenciário, tá com sempre várias dicas, vários videozinhos, uns stories super legais sobre a nossa área, né, trazendo aí as atualizações. É professora de direito previdenciário e vai fechar aí a sequência de vídeos falando sobre benefício por incapacidade. Hoje o foco dela vai ser na questão, né? Ela vai tratar aí sobre as perícias dos benefícios por incapacidade. Pri, deu uma travadinha aí, mas acho que tá normal aí, pessoal. É, Falem aí. aqui para mim tá. Aqui para mim tá ok. Para mim tu tá travada, mas eu vou continuar aqui. Se tá normal para vocês, eu vou continuar. Mas escrevam aí se tá tudo certo, se estão me vendo, se estão me ouvindo. Se vocês estão vendo a Pri. Oi, Bruna. Oi, Jana. Oi, Anne. Tudo bem? Então, hoje o nosso assunto é perícia médica em relação a benefício por incapacidade. Quando a Pri, ó, a Jana disse que tu tá travadinha, Pri. É, é o celular, né? Eu não tô acostumada aqui a usar esse, mas o outro, hoje o dia, menina, eu vou te Tá. dizer, foi complicado. O celular parou de funcionar, eu acordei super resfriada, com uma dor no corpo, dor nas pernas. A gente fica até preocupada, né? Nessa Mas época não é o de ficar corona. resfriada. Não, não é não. Eu tô meio caidinha. Olha como é que meu olho tá arriado Não dá hoje. para ver Mas porque tá tu tudo tá certo. travada. Vou continuar aqui, tá? Porque tá todo mundo falando que a tua imagem tá ruim, mas que a minha tá dando para enxergar É, normal. Então eu vou continuar aqui e aí, vamos tocando aí. Se a aí voz estiver boa, já tá tudo certo. tá, então tá. Então, eu escolhi esse tema porque o processo que mais entra no meu escritório é benefício por incapacidade. Então, quando venho falar aqui, né, sobre previdenciário, quando eu falo de benefício por incapacidade, eu tenho tanta coisa para falar, porque desde 2008, né, eu nem sei quantos benefícios por incapacidade eu já fiz. Então, é um tema que eu adoro falar, porque eu tenho realmente a prática, né? E eu vou dar umas dicas para vocês, que é a dica que é só quem tem prática mesmo para saber dessas dicas. Então, pega papel e caneta aí para anotar tudo que eu vou falar. Vou anotar Então, toda. quando Só a minha gente canetinha aqui na mão começa, para eu poder anotar. pega papel e Minha caneta aí. caneta na mão para anotar aqui. Então, quando a gente fala de benefício por incapacidade, a primeira coisa, ó, a Verusca tá aí, amanhã eu vou fazer uma live com a Verusca. E vou começar aqui o assunto já, porque senão não vai dar tempo de falar tudo. Quando a gente fala de benefício por incapacidade, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a gente tem que, na hora da entrevista, né, prestar um atendimento diferenciado para o nosso cliente. Ó, há duas vezes, doutora, aqui, a Catiane está aqui, e eu vou falar várias coisas que eu aprendi com a doutora Catiane, porque ela tem Olha vários vídeos isso. lá no YouTube falando de perícia, e eu peguei várias dicas delas aqui, então, dela, que eu vou falar aqui também. Depois eu falo quais são as dicas dela. Vou lá. Vou lá conferir também as dicas dela. Ela tem no Desmistificando o Direito. Ela tem uns vídeos lá no YouTube que maravilhosos, indico para todo mundo aí, porque eu aprendi um monte de coisa. A entrevista
com o nosso cliente, é interessante ter uma ficha, né, de atendimento. Por quê? Porque mesmo nós, advogados mais experientes, muitas vezes a gente acaba se esquecendo de perguntar: oi, amor, o Cris tá aí, bota coração na tela, que nem diz a Simone, né? Família tem que botar coração na tela, então bota coração na tela. E aí, quando a gente fala de benefício, a gente tem que ter essa ficha de atendimento. É interessante a gente seguir como se fosse um roteiro, né? De algumas perguntas principais que a gente tem que fazer para o nosso cliente. Então, quem não tem ficha de atendimento e quiser, quem ficar até o final da live, tá? E fizer um print da nossa live e nos marcar, né, Priscila? Eu vou disponibilizar a ficha de atendimento que eu utilizo no meu escritório. Então. Olha, apresentão, eu também quero, já vou fazer um print aqui. Então tem que ficar até o final da live, fazer o print e nos marcar, que vai ganhar depois a ficha de atendimento. E nessa ficha é importante que a gente saiba se nosso cliente já encaminhou o benefício, se ele alguma vez, né, se foi pela mesma doença, se foi por outra doença, se ele fez pedido de prorrogação, caso ele tenha encaminhado esse pedido. E é interessante a gente saber todas as doenças, porque muitas vezes uma doença em si, ela não incapacita. Mas se a gente tem essa doença relacionada com alguma outra doença, então a associação delas pode incapacitar. Então, muitas vezes o cliente, ou ele chega falando tudo, que é um monte de coisa que não precisa, por exemplo, eu tenho pressão alta, eu tenho problema de coração, eu tenho, que são coisas que são meio. Fala só uma doença, deixando de lado as outras que podem gerar incapacidade pela associação. Então, é importante que a gente coloque tudo, né? A gente faça como se fosse o médico mesmo ali fazendo uma consulta para o nosso cliente. Então, anotar todas as doenças que ele tem, pedir todos os documentos, tá? Porque o que eu falo para o cliente? Ó, Cris, o assunto da live é perícia médica nos benefícios por incapacidade, tá? Ô, Pri, é bom tu fixar ali isso que eu ia falar. Vou fixar. Então, além da gente colocar todas as doenças, depois, nós advogados, a gente tem que ter um conhecimento um pouquinho mais técnico, né? Pra gente saber o que realmente vai incapacitar, o que realmente vai importar, o que não importa. Mas o cliente tem que. Tá travando as duas ou só eu? Qual que. Você que estava travada para mim. Tava? Oi, PH, tudo bem? Voltou, gente? Voltou. Tá. Então é importante a gente saber todas as doenças que o nosso cliente tem, ainda que depois a gente não vá relatar todas, mas é importante a gente saber. E, gente, tá travando? O pessoal tá travando. O pessoal tá falando que tá travando. Travou, pausou. Será que a gente tem que sair e entrar de novo? Mas quem tá travando? Mas as quem duas. Tá travando? Será que sou eu ou você? Eu acho que é as duas. Travou tudo. Para mim agora voltou. Acho que voltou aí para vocês ou não, gente? Estava travado para mim, mas agora voltou. Para mim também voltou, mas eles estão dizendo que travou tudo. Escrevam aí se está normal. Comenta aí se voltou. Escrevam aí se está normal ou está travado. As duas. Está travando. Pri, será que a gente sai e entra? Eu acho que a gente vai ter que sair. Então tá. A Bruna falou que voltou. Voltou. É porque os comentários eles têm um delayzinho. Então vai ver que o pessoal estava comentando na hora que de fato estava travado. Isso. Tá normal. Então vou voltar um pouquinho ali só na questão da gente saber todas as doenças e a gente colocar
os sintomas que os nossos clientes sentem, para a gente especificar na petição inicial. Porque na questão de perícia médica, é importante a gente fazer uma petição inicial muito bem instruída, porque o perito ele vai se basear na petição inicial, principalmente nos documentos que a gente vai juntar. E aí é o ponto 2, tá? Não, antes disso tem mais só uma coisinha que eu vou falar. Quando a gente vai fazer a petição inicial, eu gosto de fazer uma tabela. Então, eu faço de uma forma que seja muito simples do perito entender. A gente tem que entender que o perito, ele não é um juiz. Vai olhar a petição inicial para ter um norte para fazer a perícia. Então, a gente tem que escrever mais para o perito do que para o juiz, porque o que nos importa realmente é o laudo. Então, eu gosto de fazer uma tabela. Nessa tabela, eu coloco se a pessoa já teve mais de um benefício, eu coloco a DER, eu coloco a DCB, eu coloco uma lista, uma relação de todas as doenças. E também eu coloco os atestados, o que diz nos atestados principais, tá? Então, eu pego o ponto-chave ali do meu atestado e eu relato ali na petição inicial. Porque, no meu ponto de vista, se a gente ficar colocando doutrina, jurisprudência, colocando artigo de lei na petição inicial de um benefício por incapacidade, aquilo, na verdade, não vai servir de nada, porque o perito, ele não vai olhar nada disso, o juiz também, provavelmente não, porque o juiz sabe qual que é a legislação que se aplica para cada caso. Jurisprudência também, ainda que possa ajudar em algum argumento, eu não acho relevante para esse tipo de benefício. Então, eu coloco realmente assim, ó, a parte fática. O que meu cliente tem, o que meu cliente sente, se ele já teve benefício, se ele permanece incapacitado. Então, acho que a gente tem que focar nesses pontos quando a gente vai falar de petição inicial para benefício por incapacidade. E aí vem a questão... Eu faço a mesma coisa. Eu faço essa tabelinha igual você, né, indicando lá o que o segurado tem. E na tabela, eu também coloco as atividades que ele exerce. Então, eu coloco tanto que ele tem, quanto as atividades que ele exerce e faço em forma de tabela, igual você falou, para poder ficar mais fácil para o perito ver. Porque se fica lá perdido no meio da petição, gente, se a gente, às vezes, pega alguma coisa, a gente precisa dar uma lida ali, né, de forma um pouco mais acelerada, você imagina o perito, o juiz, com 1 milhão de coisas para fazer. Então, eu acho que a tabela é, de fato, uma super dica, assim, porque é aquela coisa que você bateu o olho, não tem como você não ver. E em relação a isso da atividade, é importante 2 coisas. Eu coloco assim, ó, histórico profissional. E aí eu relato todas as atividades que a pessoa já exerceu. E também, se a pessoa exerceu, por exemplo, serviços gerais, que é uma coisa muito genérica, eu explico o que é esses serviços gerais, né? Qual atividade especificadamente que ela exerce. Por exemplo, vendedora. Vendedora pode ser uma vendedora de loja que fica sentada, pode ser uma vendedora externa que vai para a rua vender. Então, a gente tem que especificar, né? Quando é favorável a nós, obviamente. Aí a gente especifica do que se trata aquela. Se é uma vendedora que é mais balconista, aí a gente não explica, né? Aí, deixa eles entenderem o que quiserem. Mas se é uma vendedora que precisa sair para a rua para vender, por exemplo, uma pessoa que vende livros, tem que carregar livro, né? Então a gente tem que especificar essas questões que são bem importantes para fazer a análise depois do perito na questão da perícia. E na questão... A Malu está perguntando assim, a Malu está fazendo uma pergunta aqui com relação a isso. Ela está perguntando, essas informações colocam nos fatos da petição ou na fundamentação? É que eu não separo, né? Por fatos e fundamentação. Nos benefícios por Quando eu faço benefício por incapacidade, eu também não. Eu não, separo assim, ó. Eu coloco a tabela, daí eu coloco dos benefícios recebidos. Daí eu coloco das patologias. Daí eu coloco do histórico profissional. Não, antes é o histórico profissional. Daí depois é das patologias. Então eu separo por itens, mas não necessariamente por fatos e fundamentos. E quando eu faço por incapacidade de acidente de trabalho, eu também coloco do acidente de trabalho ou a doença profissional,
é importante também, quando é doença profissional, a gente falar do nexo epidemiológico. É isso, Priscila? Epidemiológico? É, É? isso aí. Tem até o pessoal, ontem na live do Sodero, o pessoal até comentou sobre isso, ele deu um exemplo, tem até uma aula minha sobre esse tema, ajudando ensinando como é que faz para você poder olhar, né? Como é que você casa lá o CID e o KNAI da empresa. Eu até postei, gente, no feed, porque muita gente me mandou mensagem pedindo, eu postei no feed. Se vocês tiverem dúvida, depois dão uma passada lá para poder ver. Ah, então tá, ó. Já ficou a dica aí. Então, a documentação é importante a gente separar por ordem epidemiológica. Ah, então eu falei certo. É isso aí. Falou Epidemiológica. certinho. É. Quando a gente pega a documentação, eu sou uma pessoa assim, ó, que eu não consigo nem olhar, analisar a documentação, está tudo misturado. Então, o que eu faço? Pega os documentos, já separa. Receita para um lado, exame, às vezes eu separo em casa, e aí fica aquela papelada no chão, assim, na sala de casa. Eu boto receita para um lado, exame do outro, atestado e laudo e outros, assim, requisições, tudo. Separo tudo, depois eu Eu vou lá, separo da mesma forma. depois eu vou lá e separo tudo em ordem cronológica. E aí eu tenho uma mania de fazer INSS, eu faço como? Eu boto o documento mais recente em cima, tá? Então eu separo tudo para o cliente levar, aí eu coloco o mais recente em cima, e quando eu mando para a justiça, aí eu faço o inverso. Eu boto o mais antigo em cima e o mais recente embaixo. Isso é critério meu, tá? Mas não tem regra, né, que tenha que ser assim, mas é assim que eu faço. Não, mas eu acho que é importante colocar realmente o mais novo primeiro também. Porque ele tem que ver a situação daquele momento, né? Os antigos é mais para você poder provar que, de repente, se você quiser provar uma data de início de incapacidade, até para poder trazer o histórico, né? Mas a situação ali da perícia é realmente da hora, né? Então, acho importante isso. Sim. Minha linha de raciocínio é a seguinte: no INSS, provavelmente eles não vão olhar praticamente nada. Então, eu vou botar o que importa bem em cima. Na justiça, a gente sabe que a análise já é mais detalhada. Então, eu já faço o inverso, porque eu sei que ele vai olhar tudo. Então, a minha linha de raciocínio é essa. E é importante a gente também saber que tem uma diferença entre atestado e laudo, né? Porque normalmente eu sou uma pessoa que eu refiro, pega um atestado, mas tem uma diferença entre atestado e laudo. E o atestado, tem um médico que fala, né? E eu peguei, não sei o nome do médico, mas eu peguei essa dica dele, que o atestado é como se fosse uma fotografia da doença. E o laudo é como se fosse um vídeo da doença. Então, o atestado ele é mais sucinto e ele vai provavelmente só atestar que a pessoa está incapacitada. Já o laudo, ele vai ser mais específico, ele vai ser detalhado. Então, desde que eu aprendi isso, eu não peço mais atestado, eu peço sempre laudo médico, né? Porque eu sempre faço um pedido, assim, né? Quando o cliente vai lá no escritório, e eu preciso fazer um pedido para ele ir no médico para conseguir esse laudo, que agora eu aprendi que é laudo. Aí eu coloco, escrever sintomas, doenças, CID, que está incapacitado para o trabalho. Né? E agora veio essa lei 13982, né, do INSS, exigindo que seja apresentado o atestado, e é importante a gente, né, ter essa noção dos requisitos, porque esses requisitos que o INSS está pedindo agora, provavelmente é o mesmo requisito que o perito tem quando vai analisar, né, o atestado do nosso cliente que vai lá na perícia médica. Então, é importante que tenha todos esses requisitos sempre, em qualquer ocasião. Né? A gente tem que se atentar a esses detalhes. E uma coisa que... Desculpa, pode falar. Depois eu faço aqui o comentário da Lorena falando sobre o judicial, né? No judicial, como você mencionou, nunca colocar o último primeiro, porque corre o risco do juiz fixar a DI de acordo com o primeiro laudo, né? Naquela ideia que você falou, né? Quando eu vou para o judicial, eu já boto na ordem, mas no administrativo eu já uso uma ordem inversa. Basicamente, eu faço administrativo, eu quase nunca faço judicial, né? A não ser benefício por incapacidade, que aí não tem jeito, né? Às vezes, benefício por incapacidade não adianta insistir muito lá. Sim. E eu tenho muito, muito, muito judicial, né? Eu quase não tenho benefício por incapacidade, né? Os outros, eu tento tudo, adoro o administrativo.
vou até o último suspiro do administrativo. Sou super fã do processo administrativo, mas na questão de benefício por incapacidade, até fica a dica aí para vocês, recurso não faço quando se trata de benefício por incapacidade, eu vou direto para o judicial. E uma dica também, que é em relação quando a gente vai juntar a documentação, a gente ter o cuidado quando o cliente nos entrega as receitas dos medicamentos, tá? Porque tu vai pedir para o teu cliente a receita. E aí, tu vai verificar se o teu cliente comprou o remédio. Porque o que eles fazem? Eles entregam aquele monte de receita e tem um monte de receita que ele não comprou o medicamento. E aí, se tu juntar aquelas... É a via que ficaria na farmácia se ele tivesse comprado. Exatamente. Né? E aí, tu junta aquele monte de receita e aí só comprova que teu cliente não tá tomando a medicação, porque é a via original e ali não tá comprovando, né? Isso no caso de receita nesses medicamentos controlados, né? Mas a gente tem que cuidar isso para não juntar aquele documento original, que é a via que ficaria na farmácia, né? Então tem que ter esse cuidado. Isso daí é dica de ouro, sabia? Porque a galera não se atenta para isso. E acaba juntando, pensando assim, não, eu vou provar aqui porque o médico requisitou tal medicamento tem tal efeito, e aí vai por essa linha, que é uma linha correta. Mas aí acaba dando um tiro no pé, porque o documento que você está juntando é o documento que deveria estar na farmácia. Então, você só está fazendo prova contrária para o seu cliente, né? Você está fazendo prova de que ele não está tomando a medicação, né? De que ele não está, de fato, fazendo o tratamento. Muito boa essa dica. Muito boa mesmo. E outra dica, que essa é dica da doutora Catiane. Essa dica é a seguinte. Quando o cliente chega, muitas vezes, ele chega no nosso escritório e ele pega aquela caixa de remédio, né? E leva lá, doutora, eu tô tomando tudo isso. E, obviamente, que eu não peço para o cliente levar a caixa de remédio na hora da perícia. Por quê? Porque aquele remédio não necessariamente comprova que é dele, né? Mas vamos supor que ele não tem a receita e só tem a caixa de remédio. Aí tu vai dizer, tá, então leva. Já que tu não tem a receita, leva as caixas de remédio. E a dica da doutora Catiane é a seguinte, é a gente verificar nas caixas se a medicação ela não está vencida. Porque se o perito, por um acaso, quiser olhar e verificar que está tudo vencido, ou outra situação que me veio agora, se todas as caixas estão cheias, todas as caixas fechadas cheias de medicação, ou seja, ele não tomou nenhuma. Então, a gente tem que ter esses cuidados nos detalhes, principalmente quando a gente fala de perícia, né? Então, anota essas duas dicas aí, na questão da receita e a questão... Oi, Renata, tudo bem? E a questão das caixinhas de medicação. Ela disse que foi um caso concreto que aconteceu com ela. Que aconteceu com ela. Aprendeu na dor, né? Aprendeu na dor e agora está ensinando aí para os colegas para não cometerem o mesmo erro, né? Muito bom. Então, assim, na questão de benefício quando a pessoa tem um problema na coluna, tá? O que é importante? Claro que a gente não entende de medicina, mas a gente, com a prática, acaba sabendo que tem algumas situações ali que geram o deferimento do benefício e tem umas que não. Então, essa dica também, é da doutora Catiana. Eu vou falar para vocês, porque daí, como é uma dica mais técnica, né? E ela é a pessoa ideal para falar sobre dica técnica, eu peguei dela e vou falar aqui. Então, a questão assim, quando a pessoa ela tem... Oi, Tiago, tudo bem? Quando a pessoa tem um problema na coluna, que para mim é o que mais aparece. A minha cidade é uma cidade onde ela é baseada em construção civil. Então, tem muito pedreiro, muito pedreiro. E a maioria dos casos é problema de coluna. E aí, a ressonância magnética do cliente, porque eu nunca entro só com raio-x, tá? A não ser que a pessoa teve um acidente. Ela sofreu um acidente e aí teve uma fratura. Aí, pode ser que eu entre com raio-x. Se não, não. Nunca entro com raio-x. Eu peço sempre para a pessoa fazer uma ressonância magnética. E aí, na questão da ressonância, vocês vão... A ressonância é mais detalhada, né? É melhor para visualizar, né? Exatamente. E aí tem algumas coisinhas assim, que vão estar escritas na ressonância que vocês vão ter que cuidar, tá?
Uma das coisas é discopatia degenerativa. Eles chegam lá dizendo, doutora, porque eles olham no laudo, né? Doutora, eu tenho discopatia degenerativa. Aí, às vezes, aí eu só penso, eu não falo, mas às vezes eu penso, sim, mas se eu fizer um exame, até eu vou ter discopatia degenerativa, porque é uma coisa que é da idade. Então, não é uma coisa grave. Discopatia degenerativa não é grave, tá? Pode ser associada com outras coisas, mas só discopatia Mas degenerativa ele vê não. o nome, ele vê o nome e acha que já tá morrendo, né? Uhum. E aí, assim, no início, né, quando eu comecei a fazer as petições, eu lembro que eu fazia nessa transcrição, assim, de parte dos exames, e eu sempre colocava, a pessoa tem discopatia degenerativa. Aí, como eu tive o estágio com um advogado que era especialista em previdenciário, então o que que aconteceu? Ele sempre dizia, tu não bota discopatia degenerativa, tu tira isso, porque isso não é importante. Então, aquilo gravou de uma forma, né, da minha cabeça, que toda vez que alguém fala de discopatia degenerativa, eu digo, então, tipo, tá, legal que A tu tem. Eu importância também. da gente pesquisar sobre a doença, né, em si. Tudo Isso. bem, a gente não é médico, mas a gente precisa minimamente pesquisar para poder entender o que que é, porque às vezes a gente acha que o segurado tem alguma coisa que é super grave, e aí a gente vai, escreve o processo, coisa e tal, e precisa vir a sentença para a gente saber que não, né? Então é importante a gente olhar, dar uma pesquisada na doença, ver se de fato ela gera alguma incapacidade, né? Isso é importante. E aí a doutora Katina, ela faz uma relação, assim, de uma evolução da doença em relação à hérnia discal, e ela fala, né, em relação, assim, ó, ao abaulamento discal. Abaulamento discal é o início, tá, da doença. Então, provavelmente, isso não vai gerar incapacidade. Depois desse abaulamento discal, pode vir a questão da protusão discal, que daí vai ser o caso da hérnia de disco. Mas não necessariamente essa questão da protusão discal, ela vai gerar a incapacidade. Tem que ver, porque a gente tem que cuidar quando diz ali nos laudos, se diz assim, ó, se é leve, se é moderado ou se é grave, né? Então, tudo que diz no laudo e diz leve, 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 normal, leve, é porque não é, né, incapacitante. Então, a gente tem que analisar sobre esse ponto de vista, tá? De ser algo moderado para grave. E aí, uma dica que eu sempre dou, né, é em relação à radiculopatia. Por quê? Porque eu comecei a reparar, e isso aí vai daí do advogado, eu comecei a reparar que o perito aqui da minha cidade, porque como eu leio muitos laudos, eu verifiquei que ele começou a dizer, não existe radiculopatia, não existe radiculopatia. E aí ele não dava o benefício. E para quem tinha radiculopatia, ele dava o benefício. E eu comecei, então é porque essa tal de radiculopatia é algo grave e é algo que vai gerar, né? O nome discreto também tem muito em conclusões de laudo. Quando é discreto e leve, provavelmente não vai dar certo. Então, assim, quando diz radiculopatia, é porque tem a compressão do nervo, né? Daqui a pouco eu tô falando bobagem aqui de usar os termos muito técnicos aqui, mas é algo relacionado ao nervo, tá? Então, ele vai ocasionar a dor, e ele vai ocasionar dormência, e ele vai ocasionar formigamento em algumas vezes. E isso sim vai gerar incapacidade. Então, quando eu vou pedir para o perito fazer o laudo para mim, o perito não, o médico do meu cliente fazer o laudo, eu já coloco ali, sinalizar se tem ou não radiculopatia. Por quê? Porque pode ser que vai ter radiculopatia e o perito, o médico assistente, não vai colocar, né, no laudo. Então, eu sempre peço para colocar caso tenha, porque também a gente não vai dizer, né, perito, médico, bota lá que tem radiculopatia, se a pessoa não tem. Então, a gente tem que ter esse cuidado para não mandar o médico fazer algo, né, que daqui a pouco ele vai se contrariar, né? Quem é esse advogado? Eu sou uma, né, que eu sempre falo assim, ó, o médico, tem um cliente meu que vai no médico, que eu nem sei que médico que é. Oi, doutor David. E aí, o tal do Olá. médico diz pro meu cliente assim, ó, e isso aí tu pode dizer pra tua advogada entrar que tu vai ganhar, porque com isso aí, ó, tu já vai ganhar a invalidez, tu vai ganhar a aposentadoria por invalidez. Aí eu olho,
Eu disse, sim, mas tu não paga INSS. Ah, mas o meu médico falou que eu vou ganhar aposentadoria por invalidez. Eu disse, sim, da questão médica pode ser que sim. Mas a questão do pagamento, não, porque ainda tu não tem o número suficiente de contribuições. Então, da mesma forma Isso que daí acontece muito, acontece sabia? muito, né? Isso acontece muito, e vou te dizer, muito colega não tem dificuldade para entender que o benefício ele não é devido só pela incapacidade, né? Você tem ali outros requisitos, tem a carência, tem a qualidade de segurado, enfim. E a galera tem muita dificuldade de entender isso. E às vezes, quando vem a negativa do INSS, aquele comunicado da decisão, vem lá dizendo, né, que o segurado ele não está incapaz. Aí o advogado entra com o processo discutindo só a incapacidade. Eu já vi vários processos assim, vários, 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 vários. E o professor Hermes, uma vez eu, enfim, fiz uma palestra com ele, a gente falou rapidamente sobre isso. Ele é procurador do INSS aqui de São Paulo, né? E ele responde por todos os processos do GEF. Ele também falou que isso é muito comum, né? Assim, não é só eu que tenho essa percepção. A galera entra discutindo a incapacidade, às vezes o resultado é dar que a pessoa está de fato incapaz e o processo aí é perdido por falta de carência, falta de qualidade de segurado, e você acaba fazendo uma prova contrária para o cliente. Então, mesmo se aquele cliente fizer a carência, fizer a qualidade de segurado em um momento futuro, já era, galera. Perdeu o Playboy, já fez prova de que a pessoa entrou incapaz no sistema, né? Então, assim, é muito importante, né, essa questão da análise prévia de todos os critérios, né, do benefício. E daí a gente não juntar também, né? Porque o que eu faço? Eu sempre calculo primeiro a carência, qualidade de segurado, e eu só junto os documentos depois disso, né? Não vou juntar um documento lá de 1900 quando a pessoa não pagava o INSS. Então a gente tem que ter esse cuidado na hora de separar a documentação. Mas voltando aqui na questão de Deixa análise. eu só fazer um comentário antes de você voltar. A Ana, ela fez uma pergunta assim: existe lista de doença? Eu não entendi, Ana, o que você quis falar. Será que é Depois você aquela completa aqui lista pra gente. Você de está dizendo. isenção da carência? Não, eu não entendi. Eu acho que ela quis falar, tipo, uma lista que dá ali as principais características da doença. Eu não sei se foi isso que ela quis dizer. Eu pedi aqui para ela complementar, eu não vi se ela leu o meu comentário, mas depois explica direitinho aí pra gente o que você quis Oi, dizer. mãe! Ó, minha mãe chegou na live agora aqui também. Ah, que linda. Deixa eu só te fazer também um outro comentário. Por exemplo, outra coisa que o pessoal também confunde muito, a questão da incapacidade versus o início da doença, né? Muito colega, às vezes, pega o segurado, pega lá a documentação médica, confere que, de fato, o segurado está doente, ele tem, de fato, ali algum problema de saúde, está doente realmente, só que ele não faz essa diferenciação da existência da incapacidade da doença também, né? Se realmente aquela doença que ele tem é incapacitante, né? Até aconteceu Você agora numa percebe também advogada muito isso? parceira, né? Que ela relatou que a cliente dela, ela tinha visão monocular, e aí se ela tirasse o óculos, ela não enxergava nada. Aí eu lembro que eu perguntei assim, tá, mas e com óculos enxerga? Sim, eu tá, mas então, se a pessoa, né, ela tem uma doença que é controlada por medicação, ou ela tem um problema de visão, que com o óculos resolve, aí isso não é uma doença incapacitante, tá? Ela é incapacitante se nem com a medicação, se nem com o óculos, ela consegue exercer a atividade dela. Oi, Zuzu, tudo bom? Ó, a Zuzu tá aí, ó. Sua linda! Exatamente. Beijo, Juzu. O pessoal acaba confundindo muito isso, né? A Carol, ela fez, inclusive, uma live também comigo sobre benefício por incapacidade. Esse ponto, né, da incapacidade vezes doença. Eu, há pouco tempo, eu descobri que eu estava com uma neoplasia, né? E tenho trabalhado alucinadamente. Então, assim, não necessariamente você ter uma doença significa que você esteja ali incapaz para poder exercer suas atividades. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. E os colegas têm dificuldade de entender isso, né? De que às vezes o segurado está doente e não está incapaz. Eu já recebi vários segurados lá no escritório, por exemplo, que tem câncer e você vê que o cara está ali plenamente capaz de trabalhar, mas ele tem dificuldade de fazer essa associação, né? De doença com incapacidade. E o advogado ele precisa fazer isso. Porque senão a gente acaba gastando o nosso tempo investindo num processo que a gente nem cobrou para dar entrada, porque a maioria a gente cobra no final mesmo, a gente perde o tempo aí investindo nesses processos que a gente não vai ter nenhum retorno financeiro depois, né?
E ainda fica mal falado, porque daí muitas vezes o cliente não entende, né, que aquele problema é em relação à documentação dele, à doença dele, e a gente ainda fica por mal, né? Então, sempre quando acontece isso comigo, de vir uma documentação que eu vejo que não é suficiente, eu não digo, não, tu não está incapacitado e tu não tem direito, mas eu digo assim, olha, se tu conseguir tal e tal e tal documento, a gente pode entrar. E aí eu passo a responsabilidade pro cliente, né? Eu não digo para ele que ele não está incapaz, porque muitas vezes também, né, tem essa questão que nem a fibromialgia, que é de difícil comprovação. Então, a gente também não pode, né, dizer para o cliente que ele não está incapaz. E se ele está incapaz, mas a gente não sabe a dor que ele está passando, e muitas vezes não está através da documentação comprovada. Então, a gente tem que saber que não é que o cliente não está incapaz, é que talvez a prova não seja o suficiente. E aí a gente, né, inverte o ônus ali, né? Não é, a culpa não é minha. Se tu conseguir tal documento, eu consigo encaminhar o benefício para ti. Então, normalmente é Perfeito. assim que. Essa inversão aí da responsabilidade é muito boa, realmente. Isso. Então, assim, ó, ainda em relação aos exames, é interessante a gente saber essa questão aí, né, que da radiculopatia, e quando se trata de problemas psiquiátricos, eu sempre gosto que esteja escrito assim, ó, se tem sintomas psicóticos, tá? Por quê? Porque fazendo uma análise das decisões aqui, né, dos laudos periciais do perito aqui, psiquiatra, eu consegui entender, oi Ju, tudo bem? Eu consegui entender que quando tem sintoma psicótico, a probabilidade de dar certo, o benefício é muito maior do que quando diz só depressão moderada. Então, ou ela é grave, né, para a gente conseguir entrar com esse pedido aí do nosso cliente, ou grave com sintomas psicóticos, que daí é melhor ainda. E outra coisa que eu vejo que o perito daqui sempre menciona é se teve internação. Então, sempre perguntar para o nosso cliente se ele foi internado, sempre dizer para o nosso cliente procurar o posto de saúde quando ele tiver alguma dor, né? Porque eu sempre falo assim, não adianta ter dor e ficar em casa. Tu tem que ter dor e vai para o posto de saúde. E fazer prova, tem que ter dor e fazer prova dela. Então, sempre pedir uma comprovação de que a pessoa mantém o tratamento médico na questão aí do psiquiatra, voltando um pouquinho. Eu sempre peço para o meu cliente fazer tratamento no CAPS, por exemplo, né? Se ele não tem condições, que a maioria dos meus clientes não tem condições de manter um acompanhamento psicológico, porque uma consulta aqui com psicológico, com psicólogo é em torno de R$ 200. Um psiquiatra é em torno de R$ 300. Então, a gente sabe que nosso cliente, muitas vezes, ele não vai ter dinheiro para fazer o acompanhamento. Mas, se ele fizer o acompanhamento no CAPS, já demonstra que ele está, pelo menos, interessado, né, em se curar. E realmente ele não está conseguindo se curar, não por questões que envolvem a vontade dele. Então, acho que demonstra aí a boa vontade do paciente, né, em manter um acompanhamento médico. Se tem fisioterapia, ele tem que fazer a fisioterapia, né? Então, manter sempre o acompanhamento, e isso vai levar também a gente conseguir um resultado favorável na perícia. Pri, como é que a gente está de horário? Falta 20 minutos. Tá. Porque 20 daí... minutos. Deixa eu aproveitar só para eu não esquecer, Ana, para fazer um convite para o pessoal, porque senão eu vou acabar esquecendo, né? Que no final acaba ficando muito corrido. Amanhã vai ter uma live com o professor Renato Saraiva sobre os efeitos do Covid, né? As alterações que nós tivemos aí nesse momento nos contratos de trabalho. E amanhã vai ser mais cedo, gente, vai ser 11 horas. Vocês sabem que a agenda do professor Renato Saraiva é super complicada, enfim, meio-dia ele não vai conseguir. Então vai ser amanhã 11 horas. Então já fica aí o convite. Preparem as perguntas, suspensão do contrato de trabalho, redução de remuneração. Se preparem para a gente perguntar tudo para ele amanhã. Já bota aí um alarme no celular. 11 horas, bota o alarme, 11 horas. E na questão, assim, dos quesitos, é importante a gente colocar fatos específicos do nosso cliente, da doença do nosso cliente, da atividade do nosso cliente. Então, assim, eu já junto os quesitos na própria petição inicial, tá?
E aqui, Eu também. Tem juiz que não dá prazo, né? é, Eu junto também, porque tem juiz que não dá não, prazo para aqui não juntar as dá. coisas. Isso aí é uma dica importante. E aqui o juiz não dá prazo nem para fazer os quesitos e nem para se manifestar do laudo. Já vai direto para a sentença. Então, quando sair o laudo, já se manifesta até, nesses casos, até antes de receber, né, a Não, mas aí a gente não tem como notificação. se manifestar do laudo. Se ele não intimar, você pega e você junta lá. Não, Se ele vai aceitar ou se ele não vai aceitar é outra história, mas a sim. gente junta. Mas assim, na verdade é errado, né, esse procedimento. Porque Uhum. daí a gente vai ter que deixar para recurso. Então, assim, só o fato dele não nos intimar, não intimar o advogado para se manifestar do laudo, já demonstra que ele não vai olhar se tu se manifestar, Uhum. né? Já Ah, mas indiretamente. quando não intima, eu coloco. Eu coloco. Porque vai que, né? Ele fica na curiosidade, dá lá uma olhadinha. Eu não espero, não. Antes eu sempre fazia manifestação de laudo, sempre. Agora realmente eu só faço quando eu acredito que tem como a gente reverter aquilo ali, porque a gente muitas vezes vê que todas as respostas ali são totalmente contrárias. Aí também não tem sentido a gente questionar algo, porque nem sempre o nosso cliente ele vai estar realmente incapacitado e a gente tem que entender isso, né? Que, claro, quando o cliente nos procura, a gente acredita que ele está incapacitado, mas nem sempre ele está incapacitado. Então, tem vezes que não vale a pena realmente a gente fazer uma impugnação, primeiro porque o juiz não vai ler, porque aqui, né, que ele não dá nem prazo para se manifestar, e Uhum. segundo, que aí tu espera para se manifestar depois em fase de recurso, se for realmente algo que tu entenda que vale a pena, né? Mas a gente infelizmente, tem muitas negativas aí que a gente sabe que são injustas e turma recursal é muito difícil reverter o laudo. Então, quando se trata de TRF, eu sempre faço recurso, sempre. Mas turma recursal, a gente sabe que é complicado o negócio. E aí vem a questão ali da gente ser específico na hora de fazer os quesitos, tá? A gente colocar a situação fática do nosso cliente, né? Eu gosto de colocar assim, para exercer atividade de faxineira, por exemplo, né? Quando é uma faxineira. Para exercer atividade de faxineira, há alguma limitação? Porque se a gente também pegar só aquele quesito, está ou não incapacitado? Muitas vezes a gente vai ganhar um não incapacitado ali direto. Então é interessante a gente criar uma historinha ali, né? Para atividade tem limitação, aí daqui a pouco ele vai dizer, que acontece muito, né? Para atividades que demandam esforço físico, sim. E aí tu já consegue uma brecha para daqui um pouco depois tu conseguir uma reabilitação. Porque se ela é faxineira e há atividades que demandam esforço físico, porque faxineira é uma atividade que demanda esforço físico, então ela vai precisar de uma reabilitação. Então é bom a gente direcionar os quesitos para, né, a gente não ter uma resposta simplesmente de sim e não. A gente ter algumas brechas que depois a gente possa questionar e daqui um pouco conseguir uma reabilitação ou uma incapacidade parcial, né? Então a gente direcionar os quesitos nesse sentido. Aí O pessoal está comentando aqui sobre suas cidades, né? As cidades que intimam, que não intimam. Aqui em São Paulo a gente costuma receber também a intimação. Aí os colegas estão falando aqui um ponto que a gente acabou esquecendo realmente de comentar, que é sobre a possibilidade de, no recurso, alegar o cerceamento de defesa, né? Pela não intimação. sim, sim. Vai lendo aí os comentários, Pri, porque eu não tô lendo nada aí. Vou lendo. E o meu comentário até Deixa ele comigo. estabilizou ali, então ele nem tá rodando. E outra coisa é a gente saber orientar o cliente antes da perícia, tá? Então, o que que eu faço? Eu chamo o cliente sempre, tá? Eu chamo o cliente. Eu digo, senta aí, eu vou te fazer as perguntas como se eu fosse o perito. E aí eu vou lá e pergunto do mais básico até os elementos principais. A primeira pergunta que eu faço, qual que é a tua profissão? Por quê? Porque muitas vezes, e acontece muito aqui na minha cidade, as pessoas confundem doméstica com dolar. E aí a pessoa é doméstica, mas ela fala dolar, porque ela acha que é a mesma coisa.
Ou ela é faxineira, ou ela é qualquer coisa, mas por ela não estar exercendo naquele momento a atividade, ela se intitula dolar. E aí eu já tive muito problema com isso. Então eu sempre digo assim, ó, dolar, tu risca essa palavra da tua cabeça que dolar não existe. Por quê? Porque se ela é dolar, a avaliação do perito, ela vai ser diferenciada. Porque uma pessoa que é dolar, ela não necessariamente ela tem um horário para cumprir. Apesar de que nós mulheres sabemos que dolar é uma coisa, né? Tipo, É o exige dia inteiro, né? É o dia todo. exige muito. Nós agora em casa, eu não posso ver uma sujeirinha que eu já pego lá a vassoura e já começo a varrer, né? Então a gente sabe que, que do lar não é assim tão simples, né? Mas para a cabeça do perito, e a gente tem que pensar com a cabeça do perito, a pessoa que é do lar, ela tem disponibilidade de horário. Então, se ela tá com dor, ela pode sentar um pouquinho e fazer depois. Essa é a cabeça do perito. Então a gente tem que cuidar com essa palavra do lar. E a gente tem que cuidar também com alguns fatos assim. O perito pode perguntar: desde quando tu tá doente? E se a pessoa fala: faz muitos anos, faz mais de 20 anos, pode, né, perder o processo, porque daqui a pouco, há 20 anos atrás, a pessoa não pagava o INSS. E aí, se o perito se apegar nesse detalhe aí, tu pode perder o processo. Então, são as duas perguntas principais que eu faço. Qual que é a atividade e desde quando está doente? E já na questão assim, ó, da perícia em si, tá? O que eu oriento? Primeiro, mostra as mãos. Por quê? Eu atendo muito pedreiro. E aí, nas mãos, quando tem muito calo aparente, o perito coloca isso no laudo. Ele coloca que as mãos estão demonstrando trabalho recente. Então, eu sempre peço para o cliente me mostrar as mãos e verificar se não Nunca tem. tinha pensado nisso. É que daqui a pouco não tem. Nunca tinha pensado Daqui a pouco não tem muito perito, muito pedreiro aí. Porque aqui, como tem muito pedreiro. Eu acho que eu nunca fiz pedreiro, inclusive. Ah, não, minto. Teve um que eu fiz de pedreiro. E não. Fora, acho que eu só peguei em casa de pedreiro. Mas nunca pensei sobre isso. Mas é verdade, tem muito sentido isso aí. E os peritos cuidam isso. Tem que cuidar também com o agricultor, tem que cuidar com o mecânico, com o marceneiro. Todas essas atividades, né, que exigem muito trabalho da mão, vamos supor que o mecânico diz que não está trabalhando e chega lá com a mão cheia de graxa. Esses dias, sabe o que aconteceu? O meu cliente, ele saiu, ele me disse que não estava trabalhando, né? Só que aí ele estava fazendo um bico numa obra. E aí ele foi vestido de pedreiro, todo sujo, Não com acredito. cimento, Na perícia, na perícia. Jesus. Então tem aquela frase, né? O óbvio precisa ser dito. Então a gente tem que orientar o nosso cliente. Também em relação à roupa, podem me condenar. E não é nem que ele não tá. E não é nem, Ana, que ele de repente não tivesse incapaz. Porque às vezes o pessoal escuta isso e fala assim: não, mas aí o cara não tá incapaz. E não é isso, gente. É porque assim, porque às vezes a pessoa ela tá incapaz, mas o processo demora tanto. O tempo que às vezes a pessoa fica insistindo na via recursal, né? E aí, quando procura o escritório, às vezes já está discutindo em 5, 6 meses, mais o tempo do processo judicial. E as pessoas precisam comer, né? Então, assim, às vezes a pessoa ela volta a trabalhar mesmo sem ter condições de trabalhar, porque ela precisa se alimentar. Tem até uma súmula, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas eu acho que é 7.2 da TNU, não é isso? Eu não sei Depois, o se número, alguém mas lembrar tem. aí de cabeça, comenta aqui. Tem Se uma alguém lembrar aí, súmula. comenta. Mas eu acho que é 7.2 do TNU, da TNU, que fala exatamente, né, trata exatamente essa situação. Do segurado, que ele está incapaz, mas que por conta enfim, o fato dele precisar comer, ele acaba aí trabalhando, mesmo exercendo, mesmo tendo aí que fazer um sobre-esforço para trabalhar. E nesse caso, inclusive, o período que ele está trabalhando, ele vai receber de benefício de incapacidade, né? É disso que trata a súmula. Depois, se alguém souber aí de cabeça, com a C72 da TNU. Mas a gente sabe que na prática o perito não vai enxergar com esse Mas olhos. o perito não. Exatamente, porque é aquela diferença, né, entre a visão do juiz e a visão do perito. O perito, quando ele olhar,
ele vai falar assim, nossa, mas ele está trabalhando. O juiz, ele pode ter essa percepção de ver um recolhimento no CNIS, falar a súmula, que eu acho que é 72, os colegas vão confirmar, súmula 72, o cara está fazendo um sobreesforço, mas na cabeça do perito, aquilo ali vai pegar mal. Então, realmente não dá para o segurado ir assim. É. Certíssimo, Ana. Muito boa observação essa também. E uma dica também que eu sempre dou é no sentido assim, ó. Por mais que a gente acredite que não deveria ser assim, é assim que acontece. Então a gente tem que trabalhar com a nossa realidade, não com teses, né? Eu sempre digo assim, tem a tese disso, daquilo, daquele outro, que não tem decadência. Eu disse, é muito lindo isso, sabe? A tese que não tem decadência. Eu disse, se vocês quiserem entrar com a tal da tese que não tem decadência, vocês entrem. Eu não vou perder meu tempo com uma tese que não tem decadência, se eu sei que 99% dos juízes vão entender que tem. Então, fica do critério de cada um, se quiser tentar, mas na questão assim, ó, de a pessoa estar com salto alto, com unha pintada, com esmalte, né, com unha pintada de vermelho, toda maquiada, com cabelo escovado. Então, assim, não deveria ser assim? Não, não deveria, mas é assim que acontece. Então, o que eu falo pro meu cliente? Tu tira esse esmalte, tu não vai com bijuteria, joia, nada. Tu vai com o cabelo do jeito que tu acordou, tu nem precisa pentear os cabelos, claro, não vai assim, né, toda suja, não precisa deixar de tomar banho, isso não. Mas não vai com uma roupa toda arrumada. Por quê? Porque quando a pessoa está doente, normalmente ela não vai se arrumar, ela não tem o ânimo de se arrumar. Então, se o perito vê uma pessoa toda arrumada lá com salto alto, né? E no inconsciente dele, ainda que o consciente não seja dessa forma, o inconsciente dele vai enxergar aquela pessoa como uma pessoa que está, sim, capacitada para trabalhar. Então, a gente, né, a gente toma muitas decisões no sistema límbico, que é o sistema inconsciente. Então, a gente tem que ver como que funciona na prática. E na prática é assim. Então, eu sempre digo, tira esmalte, tira pulseira, anel, tira tudo e não vai com uma roupa, né, desconfortável. Bota assim um agasalho, não precisa ir de pijama, mas também não vai com uma roupa que seja desconfortável. Deixa uma roupa bem confortável, ou chinelo, ou tênis, mas vai simples, né? Exatamente. E assim, isso é importante mesmo falar para o cliente, Ana, como você bem mencionou, porque às vezes o cliente acha a gente que assim, ele está indo na justiça. Então, se for um cliente então muito humilde, ele vai colocar a melhor roupa, ele vai deixar o cabelo feito, porque para ele muitas vezes aquilo é o evento. Vocês entenderam? Não, eu vou estar na justiça, vai ter advogado, vai ter isso, vai ter aquilo, eu quero estar bonita, quero estar bem arrumada. E às vezes a pessoa, né, ela não é assim no dia a dia, mas ela vai assim para a perícia porque para ela é um evento. Então, assim, é de fato muito importante isso que a Ana falou, da gente orientar o cliente nesse sentido. Sobre o que você tinha falado aí sobre a questão das mãos, né? A Carol está comentando aqui, frase clássica, presença de calosidades palmares indicativas de trabalho recente. Isso aí. Tá, e aí, deixa eu ver que horas são. Temos 6 Tá, minutos. Temos a 6 última minutos. dica aí que eu vou dar é em relação assim, que como é que eu sei tudo isso? Porque eu leio todos os laudos, tá? E aí, como eu já li muito laudo na vida, eu comecei a reparar o que eles cuidam. E a partir daí, né, eu comecei a orientar o cliente nesse sentido. Então, o que eles cuidam? Se a pessoa pega a documentação com destreza, eles colocam, pegou a documentação com destreza. Então, eu já digo para o cliente, tu faz tudo devagar. Tu faz tudo bem devagarinho. Quando eu te pedir um documento, tu pega bem devagarinho, tu não pega tudo rápido. Para não escrever no laudo lá, pegou a documentação com destreza. Outra coisa, na hora de subir na maca, tá? Eu sempre digo, né? Vamos supor que a pessoa ela tem um problema no pulso. Aí a pessoa vai lá e sobe na maca na maior agilidade. Então, cuida na hora de subir na maca. Se tem problema na coluna, vai bem devagarinho, né? Em vez de subir com o pulso, bota o braço. Tem que cuidar todos os detalhes. Na hora também, antes de entrar, para a pessoa não ficar saracoteando de um lado para o outro, conversando com todo mundo antes da perícia.
Porque no INSS a gente sabe que tem locais que tem câmeras, né? Então, pode ser que o perito esteja lá analisando se a pessoa está saracoteando, conversando com todo mundo lá na rua, e daí depois chega mancando dentro da sala de perícia, né? Então, tem que cuidar tudo isso. Na hora de caminhar, né? Se a pessoa ela tem problema, que ela, ok, mas se ela não tem problema, para ela não ficar mancando, porque o perito vai saber se é verdade ou não. Na hora também da muleta, tem que levar junto, né, o documento médico que diz que ela precisa de muleta. Porque se ela chegar lá de muleta e não tem um documento que comprova que ela precisa de muleta e o perito imagine que ela esteja simulando, pronto, já acabou o processo dela. Acabou o processo. Então, se usa muleta, leva um atestado do teu médico, um laudo do teu médico dizendo que tu precisa de muleta. E cuidado também com essas muletas, que são essas muletas novas, né? Que a pessoa vê, porque eles cuidam isso também. A pessoa vê que a muleta é novinha, que a pessoa nunca na vida tinha usado a muleta. Aí pegou a muleta para ir para a perícia. Então, tem que cuidar isso também. Deixa eu só mandar um beijo aqui para o professor Washington Barbosa, que entrou aí na live agora. Eu estou fazendo um sorteio, inclusive, gente, de um livro com ele. Tá aí no feed. Depois vão lá para vocês participarem do livro dele sobre a reforma. Vamos sortear dia 30, daqui a 2 dias. E a última, agora é a última mesmo, é quando a pessoa faz força contrária, tá? Então vamos supor que o perito pediu para levantar a mão, daí a pessoa levanta a mão. Aí o perito pega a mão e, em vez de tentar baixar, a pessoa deixar a mão leve, a pessoa fica fazendo força contrária, e aí eles colocam isso no laudo. Que a pessoa fez força contrária para impossibilitar o movimento. Então, tudo isso a gente tem que cuidar e a gente tem que fazer. Eu tenho uma relação, como se eu chamo de POP, né? Que é procedimento operacional padrão. Então, como se fosse um roteiro, onde eu faço todas as perguntas e eu coloco todos esses detalhes para eu não esquecer de falar isso para o cliente. Porque muitas vezes ele vai fazer força contrária e ele não vai perceber que ele está fazendo. E aconteceu um dia, uma vez. E isso é uma coisa que acaba sendo normal de você fazer, né? Porque às vezes você está ali realmente com algum problema na mão, mas a pessoa faz, é instintivo você fazer. E às vezes dá uma sensação errada para o perito, Isso. né? E uma vez o perito, ele deu um choquezinho assim com um martelinho no joelho da minha cliente. Aí ele deu o choquezinho e perguntou para ela, deu choque? E ela disse, sim, só que não tinha dado. Aí ele colocou no laudo, simulação da paciente, pois coloquei o martelinho, sei lá como é que ele falou, né? Coloquei o martelinho, não, que não foi isso. Mas, tipo, pressionei tal lugar onde não dá choque e ela falou que dava. Então, tudo isso a gente tem que cuidar, porque pode gerar essa questão da simulação, né? Que a gente tem que ter muito cuidado. O cliente, a gente tem que ter cuidado para orientar o cliente, né? Assim, como a gente falou da questão da roupa, que às vezes para o segurado parece um evento, aí vai super arrumado, né? Enfim. Mas o cliente ele não pode mentir, gente. Ele tem que falar a verdade, porque se mentir, o perito vai perceber que está mentindo. Você entendeu? A orientação que a gente fala é no sentido de você orientar o cliente sobre. E esse exemplo da roupa é o perfeito. É sobre essas nuances, entendeu? Mas sempre, né, orientar o cliente a falar a verdade. Porque se mentir, o perito vai perceber, não adianta. Uhum. Ainda não começou o temporizador. Eu estou com um celular novo, como eu te falei, né? Porque o outro aí morreu hoje. Aqui o computador tá faltando 1 minuto, mas o temporizador ainda não começou aqui. Então, eu vou dar a dica ali para vocês, para assistir os vídeos da doutora Catiana, que tá, eu acho que é Eu vou lá assistir também. Desmistificando o direito. Ela dá muitas dicas legais em relação à hérnia de disco, fibromialgia, que foram os 2 que eu vi, tá? Mas principalmente em relação à hérnia de disco. Eu achei muito interessante a questão ali da gente... 26 segundos, começou o temporizador. A gente conseguir analisar os exames. Então, Pri, obrigada pelo convite. Estou à disposição sempre que tu me chamar. Beijo, pessoal. Depois faço Obrigada pela sua participação hoje.